Imagine você vivendo relacionamentos saudáveis com maior aceitação entre vocês, sem brigas por esquecimento, comunicação ruim ou falta de organização. Você pode aprender tudo isso no Clube TDAH em Ação, a caixa de ferramentas para o TDAH. Confere no primeiro link da descrição. Yuri, o TDAH, ele geneticamente, ele é muito parecido com a esquizofrenia. E a esquizofrenia, ele é um transtorno, né, no rol das psicoses. Né? Eu assisti uma entrevista sua um tempo atrás, que você fez uma pergunta dessa para um psiquiatra, muito bom, por sinal. Né? Foi a primeira vez que eu vi alguém perguntar isso, né? Dessa semelhança. Eu achei que ele fosse responder de uma forma mais específica, ele respondeu de uma forma mais genérica, mas ele respondeu que, neurobiologicamente, né, são muito parecidos. Por que isso? Não usando muito termo técnico, porque é muito chato, né, essa questão do termo técnico, mas o TDAH, principalmente do tipo desatentivo e impulsivo, né, ele tem uma falha numa conexão, numa via chamada via mesocortical, né, e na via mesolímbica também. Por quê? Porque a via mesolímbica, o que acontece com o TDAH impulsivo e desatentivo? A via mesocortical é uma via que ela liga uma área muito central do nosso cérebro, né? Que é uma área que fica próxima ali ao tronco encefálico, ao córtex pré-frontal, que é a área do nosso cérebro que gerencia todo o nosso comportamento, né? Sim. E nessa circuitaria dessa via, faltam dois neurotransmissores, principalmente a dopamina, né? Que a gente tem a dopamina fásica e a dopamina basal. A dopamina basal é aquela dopamina que a gente produz... Tônica, né? Desculpa. Tônica e fásica. A tônica é basal. É basal. Algumas literaturas chamam basal, né? Que a gente produz constantemente. A fásica são aqueles picos que é devido a algum estímulo. Então, a pessoa com TDAH, ela tem uma falha nessa via. E isso torna ela desatentiva, né? Por isso que a condição sine qua non do TDAH é justamente ser desatentivo. Né? A desatenção realmente ela é bem mais presente, né? Sim, em todos os tipos combinados, né? Sim. Isso eu percebi profundamente. Então, ela tem essa falha nessa circuitaria, essa deficiência desse neurotransmissor. E ela tem uma hipoatividade nessa circuitaria da via mesocortical, ela tem uma hiperatividade na via mesolímbica da dopamina. A esquizofrenia é a mesma coisa. Só que o que acontece? É como se fosse uma balança, né? O esquizofrênico, né? Imagina uma balança, né, que o ideal, os neurotípicos, né, eles têm a homeostase com a balança reta, né? O esquizofrênico, a balança tá assim, né, nessas duas vias, entendeu? Mas ela tá assim lá no topo. O TDAH, ela ainda não bateu no topo, mas ela tá aqui. Mas a grande questão é a seguinte: esse TDAH desse tipo de desatentivo impulsivo, né? Porque depois a gente entra nos outros tipos, Sim, nas outras vias, né? Se nada acontecer, Yuri, e esse TDAH, que era o caso da minha mãe, ele simplesmente deixar o tempo passar com o processo de degeneração do nosso cérebro, lá na frente, ele vai entrar no surto psicótico. Por quê? Porque a balança vai fazer isso aqui. Então, é o que eu costumo dizer, tem gente que está na fila e não sabe. Ela pode simplesmente deixar o tempo passar, isso pode acontecer, ou então ela pode até antecipar a posição dela na nossa fila, por conta de algum... Ou seja, você acredita que pode haver uma evolução nesse quadro, talvez? Porque assim, uma coisa que eu já estudei há um tempo atrás foi que a gente fala muito da baixa de dopamina, né? Sim. E a baixa de serotonina também. Sim. Só que tem uma coisa. Tem outros neurotransmissores envolvidos, mas serotonina e dopamina é o principal dessa balança neuroquímica aí, apesar de nós termos vários neurotransmissores ali importantes. Hormônios e neurotransmissores. Cara, eu estudei uma vez, eu li num artigo científico que falava assim, não é só a baixa de dopamina que causa sintomas do TDAH ou sintomas de qualquer outro transtorno da mente que seja também regulado, que ele apareça pela regulação. Por exemplo, o TOD, transtorno de oposição desafiador, ele também tem uma questão de balança neuroquímica. Só que
Se você tem muito abaixo, você tem sintomas do TDAH, vamos supor. Baixa dopamina tônica. Se você tem muito acima, você também tem sintomas. Na verdade, o que a gente busca, o nosso cérebro, ele busca o equilíbrio. Então, é como assim, não é só porque tá baixo. Se você tem um excesso, você também tem efeitos, entende? Eu já li sobre isso. Então, às vezes faz sentido o que você está falando com relação aos neurotransmissores também estarem muito em excesso, vamos dizer assim, talvez numa balança do excesso. Também causa prejuízos à nossa mente, pelo menos eu acredito assim. Então, isso que você está falando são os sintomas negativos e os sintomas positivos, né? Uhum. Assim, no caso do TDAH, e como a gente comparou aqui com a esquizofrenia, nós temos os sintomas negativos na via mesocortical e sintomas positivos na via mesolímbica. Né? Essa balança que você está falando é o que os neurocientistas chamam de homeostase. Que o nosso organismo ele trabalha para chegar nesse nível de homeostase, que é um equilíbrio, né? Bem dizer, é o equilíbrio, né? Existem outros fatores, sim, que influenciam nisso. Vamos supor, tem um neurotransmissor chamado GABA, né? O GABA, na via mesocortical, ele diminui a nossa dopamina basal, a nossa dopamina atômica. Então, você pode aumentar a quantidade de GABA ingerindo álcool. Né? O glutamato, na via mesolímbica, ele aumenta a dopamina tônica. Então, o que acontece? Essa balança, ela pode ser desregulada, né, por essa questão de aumento de outros neurotransmissores, né? Eu vou subir um pouquinho aqui. Pode ficar à vontade. E ela pode também ser desregulada pelo ambiente. Por quê? O ambiente também pode causar isso. Exatamente. Uhum. Porque a nossa dopamina fásica, né, você não precisa ingerir nada. Né? O seu sistema de recompensa, ele faz a sua dopamina fásica aumentar ou não. Assim como outros neurotransmissores. Já está dentro do seu cérebro isso. Isso. Então, essa pessoa que está na fila... Porque o processo degenerativo, só para as pessoas entenderem, é o seguinte. Você já reparou que os idosos, eles perdem um pouco o freio? A gente fala muito que o exemplo principal por exemplo, o Silvio Santos. Sim. O Silvio Santos já está com a idade mais avançada. Passou dos 90, eu acho. Sim. Né? E está muito bem para 90 anos. Sim. Só que o cara perdeu. Ele chega assim, você tem silicone... Vocês transam todo dia? Pergunta pros convidados, assim. Perdeu o freio total. Parece um adolescente, né? Por quê? Porque a gente entra num processo de degeneração. E aí você imagina o TDAH nessa balança que eu te falei, né? Que já está desregulada. Só com o passar do tempo, se ele não se cuidar, ele está na fila. Ele vai entrar no quadro psicótico. Só com o passar do tempo. E aí tem os fatores externos do ambiente, tem os fatores químicos, né? Ô Yuri, tem gente que já tem uma herança genética, né? Vamos pegar, a gente está falando das psicoses, né? Para esse quadro, que há estudos que comprovam que a maconha, né? O uso em excesso da maconha em determinado momento ele vai causar, né, transtornos psicóticos. Tem gente que já tem uma herança genética, que a balança já está tão ali no limite, que se fumar um cigarro de maconha, tem um quadro psicótico.